culto. E antes do mais, vamos fazer uma oração, sim. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua proteção. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoou durante essa semana e nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em teu nome para te adorar e te engrandecer. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela escolha que nós fizemos de seguir os passos de Jesus. Obrigado, Deus, pela transformação que o Senhor fez e continua fazendo todos os dias em que vivemos. Te agradecemos porque o Senhor é a nossa fortaleza, te agradecemos porque o Senhor é o nosso alvo, o nosso foco, e sabemos que o Senhor nunca nos abandonará. Somos muito gratos a Ti por estarmos aqui como igreja, como família. Que o Senhor abençoe esse culto, que possamos sair daqui mais cheios do que entramos, que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua palavra, a partilhar dos cânticos e que a gente possa sair daqui mais edificado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Bom, irmãos, acredito que para vocês, como para mim também, é sempre uma alegria nos reunir como igreja, como família. Estar aqui no culto aos domingos significa muito para nós cristãos. E é com muita alegria que nós estamos aqui. E tem um salmo bem conhecido que todos nós conhecemos, e até já foi fruto dos nossos estudos semanais, que é o Salmo 122, versículo 1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é verdade que, com o passar do tempo, e a gente vai amadurecendo mais na fé, nós realmente sentimos essa alegria de estarmos aqui juntos. A Fátima escreveu no grupo que Deus abençoasse a nossa viagem até aqui. Nós viemos de vários lugares, daqui de Portugal do Norte, mas pronto, ainda fazemos as nossas viagens. Mas é com muita alegria que a gente faz essa viagem, porque a gente faz a viagem com um foco, que é servir a Deus. Então, assim, é muito bom. Eu ser lá de Barcelos, vim aqui para o Porto, estar com vocês, e realmente é uma alegria. E hoje eu posso dizer que é uma alegria de vir para a casa do Senhor. Eu acredito que vocês também têm essa mesma alegria. E essa alegria que nos une, nos move e nos faz seguir em frente na vida de cristão. Um irmão apoiando o outro. E essa alegria que eu vejo na família de Cristo. Então, obrigado e vamos nos alegrar sempre ao servirmos ao Senhor. Vamos cantar o cântico de número 2, por favor. Número 2. Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar
Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. O próximo de número 16. Número 16. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. O próximo, número 28. Número 28. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome, eternamente e para sempre, cada dia te bendirei, e louvarei teu nome, eternamente para sempre. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e sua grandeza
cada dia te bendirei, cada dia te bendirei. Geração a geração celebrará tuas obras e anunciará teus poderosos feitos, na formosura da tua glória, e em teus feitos meditarei. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e sua grandeza insondável, cada dia te bendirei, cada dia te bendirei. O próximo de número 176. Número 176. Grato, Deus, por me amar, sou grato por me abençoar. Grato, Deus, por me curar e minha alma salvar. Aleluia. Grato, Deus, por me amar, sou grato por minha alma salvar. Unamo-nos de um amor, louvando a Jesus, Senhor. Unamo-nos com hinos bons, de exaltados tons. Aleluia. Grato, Deus, por me amar. Sou grato, Deus, minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me para teus fins, possui-me enfim. Aleluia. Grato, Deus, por me amar. Sou grato por minha alma salvar. O próximo número 179. Na próxima página. (179) Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia. Satisfação é não ter medo, pois Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim, sem fim. Número 20. Cântico de número 20. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro,
quem não tem vaidades e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom, eu iniciei o culto a falar de alegria, de estarmos aqui juntos. Nesse momento vamos nos alegrar em partilhar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela tem muito significado para nós cristãos. E a ceia do Senhor é a memória viva do sacrifício de Deus e um compromisso renovado com Ele, celebrado com reverência, unidade e exame do nosso coração. Eu convido todos nesse momento a refletirmos juntos como família sobre a importância, o significado e o propósito da ceia e claramente o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós costumamos sempre dizer que temos um propósito como cristãos e o nosso propósito é sempre reafirmado quando nós entendemos o porquê que Jesus foi crucificado no nosso lugar e quando nós entendemos todos os domingos o que fazemos ao celebrarmos a ceia juntamente como família. A ceia, meus irmãos, é um memorial do sacrifício de Cristo na cruz. Ela representa a aliança, que é exatamente o sangue de Jesus que nos selou com Deus. É a unidade do corpo de Cristo. Como disse também, é o exame do nosso coração. Nós aqui também temos a reverência do sacrifício e também o arrependimento dos nossos pecados que temos que ter quando seguimos e decidimos seguir os passos de Jesus. Nós anunciamos também aqui na ceia a volta de Cristo, que é o que nós acreditamos. É um momento de comunhão espiritual com Cristo. E não é um ritual vazio, mas um ato de fé, que é o que é mais importante também, e eu volto a falar do propósito. Quando nós partilharmos juntos aqui o pão e o suco, nós vamos relembrar do sacrifício de Jesus na cruz, porque temos fé no amor dele nas nossas vidas, temos fé no poder dele, temos fé no que ele pode fazer e no que ele fez nas nossas vidas depois que decidimos segui-lo, seguir a Jesus. O ponto-chave da ceia do Senhor é lembrar o sacrifício de Cristo, examinar o nosso coração e renovar a aliança com reverência, fé e unidade, anunciando a sua volta. Em 1 Coríntios 11, 26, nós lemos assim: porque todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que Deus nos abençoe. Convido que vocês possam refletir nesse momento de partilha dos elementos, que a gente possa analisar o nosso coração, que a gente possa reafirmar o nosso propósito de vida cristã, que nós possamos olhar para Jesus nesse momento sendo crucificado e lembrarmos que o amor dele é impressionante, é lindo, é surreal, sobrenatural, e é esse amor que transforma as nossas vidas. É nesse amor que a gente tem que se apoiar, é nesse exemplo, né, de Deus entregando o seu Filho a morrer no nosso lugar e nos oferecer a esperança de viver eternamente ao lado dele, de limpar os nossos pecados, é que nos alegra verdadeiramente, porque sabemos que nós não estamos sozinhos e temos Deus conosco. E isso não há maior presente ou alegria que nós possamos ter. Que a gente reflita nesse momento e que a gente busque também sempre a nossa melhoria, porque a gente cresce todos os dias e a gente tem que olhar para a palavra de Deus, tem que olhar para os ensinamentos de Deus, tem que olhar para Jesus sempre crucificado como o nosso propósito verdadeiro. E isso nos ajuda a sermos cristãos melhores, pessoas melhores. E isso não nos faz esquecer do porquê que estamos aqui, que nós temos um compromisso. E o amor de Deus, ele transforma a nossa vida tanto internamente, né, começa de dentro de nós para fora. E esse amor que a gente quer oferecer às pessoas
é esse amor que a gente quer oferecer aos nossos familiares, é esse amor que nos motiva e nos dá aquele combustível para viver e mostrar o nosso diferencial para as pessoas. E tudo vem do amor de Deus, de Jesus. Então, assim, é incrível como é poderoso isso. E a gente precisa estar com essa chama sempre acesa. Então, que vocês possam, no momento agora da partilha, reavaliar os vossos corações, as vossas ideias, e que a gente possa, estar com os pés firmes na palavra do Senhor, no propósito que o Senhor tem para a gente, e principalmente por esse ato em específico que foi Jesus sendo crucificado, né? O significado desse ato nas nossas vidas, que é a nossa base, que é da nossa fé. Eu peço, por favor, para o irmão Gilberto fazer a distribuição dos elementos. E antes disso, vamos fazer uma oração. Santo Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui juntos em Teu nome, para Te adorar e Te engrandecer. Nesse momento, Senhor Deus, nós estamos aqui a relembrar o sacrifício de Jesus naquela cruz. E Te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe o pão, que representa o corpo de Cristo, e o suco, que representa o sangue. Sangue esse, Deus poderoso, que nos limpou e nos limpa de todo e qualquer pecado. Obrigado, Deus, por tão grande ato de amor. Que esse amor, Deus, possa transformar as nossas vidas, como tem feito, e que a gente possa ter a certeza e a convicção de que esse sacrifício é a base da nossa fé, e Te agradecemos muito por isso. Obrigado mais uma vez por esse momento de partilha, e é no nome de Jesus que Te oramos. Amém. Vamos cantar o cântico número 57, por favor.
57. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue sim verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti, com muito de sabor. Sim, tudo fiz por ti, para ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação, dos altos céus favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Bom, irmãos, nesse momento nós vamos agora partilharmos juntos do momento da oferta e partilhar a nossa oferta com a igreja. E sabemos que a oferta que agrada a Deus é a que nasce de um coração voluntário, íntegro e agradecido. Sabemos que o simples facto de seguir a Jesus e decidirmos sermos cristãos não é suficiente para que a gente garanta a nossa salvação. Nós temos que estar numa constante evolução, né? E temos que transformar o nosso coração a cada dia. E ofertar ao Senhor é um momento muito importante para nós todos, porque nós contribuímos com a obra dele. E nós, antes de fazê-lo, né, hoje, efetivamente depositarmos a quantia, nós temos que trabalhar nosso coração e pedir que Deus nos dê sabedoria, gratidão, e que a gente tenha um coração sincero e puro nesse ato, porque Deus conhece os nossos corações. E antes de qualquer coisa, antes de qualquer valor que nós possamos dar, nós temos que entender o real propósito da oferta, né? Sabemos que tudo que nós temos e somos vem de Deus. Então, contribuir com a obra dele é apenas um reflexo daquilo e tudo que ele tem nos dado. E a oferta, ela marca a voluntariedade nossa, cristã, dos irmãos, porque Deus não força ninguém a fazer nada, né? Nós temos o livre-arbítrio para fazê-lo, mesmo sabendo o que tem que ser feito. A oferta, ela trabalha mais o coração do que como o simples ato de dar a quantia, que foi como eu disse.
A oferta também analisa muito a prioridade do que é que nós estamos realmente priorizando nas nossas vidas. E a quantia ou a forma que nós fazemos a oferta diz muito sobre isso. A oferta também, a nossa oferta, ela também reflete a nossa gratidão a Deus, porque, como eu disse, tudo que temos vem dele. A oferta também é uma forma de adoração, porque estamos adorando, Deus nos instrui a fazê-la, então estamos cumprindo o que Ele nos diz que é para a gente fazer. E a oferta mais importante que nós podemos dar a Deus é a nossa vida, né? Nós seguimos realmente o passo de Jesus e ofertar a nossa vida todos os dias. Em Romanos 12:1 diz assim: apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, este é o vosso culto racional. Ou seja, que Deus nos ajude a nos doar realmente, que a gente possa ofertar a nossa vida verdadeiramente a Ele e não nessa quantia que vamos fazer agora. Mas claro que ao fazermos isso, nós estamos contribuindo com a obra dele, que nos alegremos também nisso, porque estamos sendo participativos no que ele nos pede para que a gente faça. Eu vou fazer uma oração para as ofertas e peço para o irmão Hertz fazer a colheita, se faz favor. Oremos. Santo Deus e Eterno Pai, obrigado mais uma vez em Tua presença, te agradecemos por esse momento em Te ofertar. Obrigado, Deus, porque tudo que temos e somos vem de Ti, te agradecemos por esse privilégio de contribuir com a Tua obra. Pedimos, Deus, que essa oferta possa ser administrada da melhor forma, que o Senhor nos dê sabedoria para geri-la em prol da Tua obra e do Teu propósito. Obrigado pela oportunidade de ofertar, obrigado, Deus, pela oportunidade de refletir e moldar o nosso coração para uma oferta verdadeira e sincera, que o Senhor nos ajude a enxergar isso e ter a convicção de que nós estamos fazendo isso para contribuir com a Tua obra, Senhor. Obrigado e é no nome de Jesus que Te oramos. Amém. Vamos cantar o cântico número 265. Número 265. Contente está meu coração, contente está meu coração, contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor e é por isso que eu vivo tão feliz. Vamos orar. Santo Deus, Eterno Pai, nesse momento te agradecemos pelo momento que vem a seguir, que é ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor abençoe os nossos corações para ouvir o que o irmão vem aqui trazer. Pedimos que o Senhor abençoe o irmão e as palavras dele e que tudo que seja dito aqui seja de acordo com a Tua vontade, que nós possamos ouvir, entender, aprender e praticar nas nossas vidas. Obrigado por esse momento de alimento espiritual e é em nome de Jesus que Te oramos. Amém. Amém. Bom dia a todos os irmãos que ainda não tive a oportunidade de dar um beijo ou um abraço. Está fresquinho hoje. Ter que vir para aqui de casaco é um pouco limitador, mas está aconchegante. O irmão Petros disse um par de coisas que ficaram aqui a dar voltas na minha cabeça. Uma delas foi sobre o amor de Deus, que é tão maravilhoso, tão incrível, tão surreal, como ele disse, que é impressionante como tantas pessoas não o procuram e não querem esse amor. E isto faz-me lembrar um episódio que aconteceu recentemente com a minha filha Júlia, em que nós insistíamos para ela provar os figos. Temos lá uma pequena figueira que ela andava num vasinho, já há muitos anos, num vasinho pequenino, até que foi para o chão, para a terra, e ela cresceu, ficou enorme, e dá uns figos muito, muito, muito bons.
E a Júlia recusava-se a provar os figos. Eu não quero, não gosto. Mas nunca tinha provado. E hoje eu quase que tenho que colocar uma vedação à volta da figueira, porque eu não consigo comer os figos. A Júlia acaba com todos os figos de uma vez. E o amor de Jesus é assim. As pessoas recusam-se, não quero, eu não gosto, não quero, até que provam. E isso transforma vidas. E os irmãos aqui sabem que transforma vidas. Amém. Cada vida tem uma luz. Uma congregação reúne-se num domingo, como tantos outros, e ouve-se aquele murmurinho, aquelas vozes, alguns que falam mais baixo, outros que falam mais efusivamente, e todos estão ali a conversar sobre assuntos da sua semana, sobre assuntos espirituais, sobre os mais variados assuntos. E como tantas outras vezes, tantas outras semanas, tantos outros anos, há um filho que olha para o pai. Ambos estão ali e o filho observa o pai. O pai sempre foi visto por este filho como um pilar da família, um exemplo de fé. Um homem tranquilo, com as palavras muito medidas, com as mãos gastas do trabalho e, sobretudo, com os joelhos calejados da oração. O pai deste filho era um pai que orava constantemente. Naquele dia o pai parece diferente. E o Espírito Santo começa a trazer à memória daquele filho episódios da vida. Gestos e muitas orações que o filho escutou. Então, o sermão de hoje vai começar assim, com o olhar de um filho para um pai fiel que, com a sua fidelidade a Deus, transformou a vida deste filho. O pai não era pregador, não era líder, não era um orador eloquente, não tinha palavras bonitas, era apenas um homem que vivia a sua fé dentro e fora de casa. O filho lembra-se de acordar quando era pequeno e ouvir ao longe um murmúrio que vinha do quarto do pai. Não eram conversas com amigos, com a mulher, com mais ninguém. Eram conversas com Deus. O pai orava sem cessar. O pai dele coloca o mundo diante de Deus antes do próprio mundo acordar. Porque é a primeira coisa que este filho ouve todos os dias, são estas orações do pai. A Escritura fala-nos deste tipo de fé. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e o teu pai que te vê em segredo te recompensará. O pai da história, que eu vos conto, vive exatamente isto. Ele não ora para ser visto, ele ora porque acredita. À medida que o filho cresce, ele vai percebendo o valor daquelas orações silenciosas. Quando a vida apertava, era o pai que não perdia a calma. Quando surgia injustiça, era o pai o primeiro a perdoar. Quando faltava alguma coisa, era o pai que fazia por buscar o sustento. Quando a família se reunia, era o pai que cantava os hinos mais simples, mas com uma vibração que só quem conhece a graça de Deus identifica. Era um homem comum, mas com um coração grande demais para caber dentro dele. A fé do pai foi o primeiro sermão que este filho ouviu na sua vida. Voltamos àquele domingo de manhã onde os irmãos estão reunidos e conversam em murmúrio. E o filho olha para o pai e lembra de todas estas coisas.
A congregação está cheia, que é um motivo de alegria. Mas o filho não consegue parar de olhar para o pai, porque aquele homem de Deus, aquele exemplo de fé, naquela manhã, não tinha orado. E o filho não parava de pensar naquilo. Meu pai não orou hoje. Aquele murmúrio que vinha do quarto não tinha acontecido. E o filho achou aquilo transformador. Mexeu com ele. No meio da direção dos hinos, como o irmão Petros acabou de fazer, é anunciado o hino favorito do pai. Aquele que ele cantava mais forte do que qualquer outro. Mesmo sem aquela afinação que gostaríamos de ouvir. Mas o homem cantava aquilo com uma força, uma vontade tremenda, porque era o hino favorito dele. Eu conheço uma pessoa assim. Meu sogro tem uma vontade de cantar e ele canta com todos os cantos, todos os poros do corpo dele. Desafinado, mas desafinado que eu nem sei definir a desafinação dele. Mas a alegria com que ele canta mexe connosco. Então o pai não tinha cantado e não tinha orado. E era o hino favorito dele. O pai que sempre orava e sempre cantava, sem cessar, naquele domingo, falava com Jesus, mas cara a cara, porque já tinha partido. E era o dia de despedida. A fé daquele homem marcou tanto o seu filho que o silêncio dele falava agora mais alto do que qualquer uma das palavras falou em vida. O filho naquele instante percebe o que nunca tinha percebido claramente. O pai orou por ele quando era criança, orou quando ele foi um adolescente rebelde, orou quando ele saiu de casa, orou quando ele se casou e orou mesmo sem o filho ver, como ele costumava fazer, para pedir pelo filho, para agradecer pelo filho. E agora? Quem irá orar por este filho? Quem continuará o que o pai começou? E aqui a palavra ecoa dentro de nós. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. O pai terminou bem, agora o filho precisa continuar. A história começa com um pai e um filho, mas continua inevitavelmente para todas as relações que transformam a nossa vida. Porque a verdade é esta: todos um dia teremos de dizer adeus a alguém que amamos. E nós temos irmãos aqui, e daí a razão por eu estar a falar sobre este assunto, que recentemente perderam alguém que amam. Um pai, um amigo, um familiar. E para quem tem pai, valorize enquanto ele ainda existe. Abraça enquanto ainda aquece. E ouça o que hoje parece simples, porque amanhã, o que hoje parece muito simples, amanhã vai ser um tesouro. 95 anos, Domingos, tem teu pai. Mesmo as pequenas coisas que parecem já fora do lugar, são coisas que vamos recordar com carinho. Para quem tem mãe, a fé de muitas famílias começou no colo desta pessoa. Honra esse dom enquanto ainda tens tempo. Para quem tem um marido ou mulher, o casamento não é apenas uma vida partilhada. É uma herança, é um legado, é algo que recebemos e levamos ao longo da nossa vida.
Um dia um ficará sem o outro. E o amor precisa de ser mostrado e declarado antes de o outro faltar. Quem tem irmãos e irmãs são companheiros de vida que às vezes valorizamos tão pouco. Mas quando partem, levam pedaços de história que mais ninguém partilha. O filho percebe que o pai deixou-lhe muito mais do que memórias, deixou-lhe um exemplo, deixou-lhe direção e deixou-lhe uma fé praticada todos os dias. E vou terminar com uma verdade. O legado que recebemos só se torna vida e realmente valioso quando passa pelas nossas mãos para abençoar outras pessoas. A Escritura afirma: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1. O justo deixa uma herança aos filhos dos filhos. Provérbios 13:22. A herança maior não é material, é espiritual. O pai da história não canta mais o seu hino, não dobra mais os joelhos calejados e não diz mais: Deus te abençoe, meu filho. Mas a vida que viveu continua a falar, continua a iluminar e continua a ensinar. E o filho, o irmão, a esposa, o amigo que perdeu alguém, agora compreende: é a minha vez de orar, é a minha vez de ensinar, é a minha vez de cantar aquele hino, é a minha vez de amar, é a minha vez de abençoar quem vem depois de mim. As orações que oramos constantemente são também para estes irmãos que perderam alguém recentemente. E devemos continuar a orar por eles. Orar por nós, se perdemos alguém, porque é uma luta difícil. É um vazio difícil de preencher. Eu vou partilhar com os irmãos um folhetozinho, para depois lerem, se quiserem. E vou pedir ao meu legado para o distribuir. Isaac e Júlia. Que cada pessoa hoje possa encontrar a força para valorizar quem ainda está presente, honrar quem já partiu e tornar-se ela própria um vaso de bênção para as gerações que virão. A missão é simples e profunda. Continuar aquilo que outros começaram antes de nós. Assim como um pai guia o filho e lhe aponta o caminho, cada pessoa é chamada a caminhar com um propósito, levar esperança por onde passar e testemunhar com a própria vida aquilo que recebeu. Fé, coragem, valores e amor. Seguir em frente, firmar passos seguros e ao mesmo tempo preparar quem virá depois. Garantido que este legado não termina, mas cresce através de novas vidas transformadas. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, Pedro. Vamos cantar o cântico Igreja de número 168, por favor. Número 168. Somos um no Espírito e um no Senhor.
somos um no Espírito e um no Senhor, e rogamos que sempre haja essa união, e o mundo verá o nosso amor, nosso amor. Sim, o mundo verá o nosso amor, amor. Numa palavra, o Evangelho é amor. Conte aos outros de Jesus, pois Ele é amor. Paz, 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 paz. Numa palavra, o Evangelho é paz. Paz que excede o conhecimento. Paz, paz, paz. Cristo, numa palavra, o Evangelho é Jesus. Ele não ressurgiu, vivo é Jesus, vivo é Jesus. Amém. O próximo cântico do número 278. Número 278. Em momentos assim levanto a voz, levanto minha alma a Cristo. Em momentos assim levanto meu ser, levanto minhas mãos para Ele. Quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus de amor. Em momentos assim levanto a voz, levanto minha alma a Cristo. Em momentos assim levanto meu ser, levanto minhas mãos para Ele. Quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus de amor. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Eterno Pai, obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ouvir e aprender mais da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por esse momento de comunhão, de alegria, de união, esse momento em família. Obrigado por Jesus nas nossas vidas. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos leve em paz para casa, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana, Deus, em que os nossos lares sejam protegidos por Ti, que os nossos corações sejam aquecidos e aconchegados e acolhidos por Ti. Que o Senhor abençoe os nossos planos, que o Senhor proteja os nossos trajetos de idas e vindas. Abençoe, Deus, os nossos trabalhos, nossos compromissos de estudo, os nossos colegas de trabalho. Abençoe os nossos familiares que não estão perto de nós. Que o Senhor nos dê uma semana de paz. E antes e acima de qualquer coisa, na verdade, que o Senhor seja sempre a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso alvo, e que o Senhor esteja sempre conosco, nos protegendo e nos dando a alegria que vem só de Ti. Obrigado, Deus, por esse momento, que o Senhor nos despeça em paz e fique conosco nessa semana que se inicia. É no nome dele que te oramos. Amém. Irmão,